Bom dia, queridos, preciosos. Vocês já receberam um abraço de Goiânia e do Goiás? Agora é o meu de Salvador e da Bahia. Não pude trazer acarajé para todo mundo, eu vim com a mala pequena. E não sei quantos gostam de acarajé, né? Mas queria dizer assim da minha gratidão a Deus por esses 10 dias que estamos aqui. Estamos indo embora amanhã, viu, Mal? Então, se o encontro for de manhã, eu posso participar. À tarde eu tenho um voo. Gratidão de estar aqui nesses 10 dias. Nunca fiquei tanto tempo em Brasília. Se bem que essa semana eu saí de Brasília um pouquinho, né? Estou aqui com a minha esposinha linda, que está sentada ali atrás com a nossa caçulinha. Nossos filhos mais velhos não puderam vir por causa da faculdade. Minha sogrinha lindona está ali também. Bom, e parte da família já está morando aqui, né? Danilo e Milena, Mateus, Juliano, os sobrinhos. Então a gente juntou de vir aqui para estar com a igreja, os irmãos e para estar com a família. Como disse Maurício, final de semana passada foi muito intenso, mas foi muito gostoso. A gente esteve com os pais aqui, trazendo um testemunho, eu e Mônica, sobre os desafios na criação de filhos neuroatípicos com necessidades especiais. E a expectativa nossa é que aquele testemunho tenha consolado os que vivem isso e tenha animado os que não vivem a ter compaixão dos que passam por esse desafio. Essa é a nossa expectativa. De noite tivemos com os jovens e falamos sobre ser criteriosos. Quem estava por lá? Cadê os jovens criteriosos que estavam lá no sábado à noite na casa de Fernando? Fernando saiu, a gente tomou conta da casa dele, foi uma maravilha. Quando os pastores viajam, as ovelhas fazem a festa, se divertem. Obrigado, Fernando, pela acolhida, mesmo não estando lá. Conversamos sobre como ser criteriosos coopera com a saúde emocional e com a santidade. E a minha expectativa é que esses jovens busquem ser criteriosos nesse tempo de hoje. E no domingo, 2 grupos se juntaram na casa de Fernando e a gente falou sobre a perseverança. A perseverança começa hoje. E em relação à família, depois a gente saiu a semana toda, Fernando, já tive em Brasília muitas vezes, nunca tinha ido na Chapada dos Veadeiros. Aliás, fiquei surpreso que tem irmãos aqui que nunca foram na Chapada dos Veadeiros. Quem não conhece a Chapada dos Veadeiros? Olha, eu da Bahia recomendo. Eu recomendo. Muito bonito. Tem umas trilhas boas, cachoeiras lindas. Não ganha da Chapada Diamantina na Bahia, mas já que é o que está mais perto aqui para vocês, está pertinho para vocês irem. E depois fomos a Pirinópolis, que a gente já conhecia, fomos lá estar com a família a semana toda. Foi muito bom. Com relação à carga para hoje, quando estávamos orando e conversando, eu e Maurício, Fernando também participando dessas decisões, eu estava com 2 cargas no coração. Cargas que eu compartilhei em Salvador recentemente. Uma, fazer discípulos como um estilo de vida, uma palavra mais desafiadora, confrontativa, mas também estava com uma palavra sobre contemplação, que também falei recentemente. Tínhamos a princípio definido que eu falaria sobre contemplação, só que enquanto eu contemplava as cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, um dia eu acordei de manhã com uma palavra na cabeça, e Deus colocou essa palavra na minha cabeça. E começou a me dar os textos também. E eu entendi uma forte indicação de não falar, nem de fazer discípulos, nem de contemplação, mas falar de alegria. Falar de alegria. Vivemos num mundo muito triste. Triste pelas marcas do pecado, triste pela multiplicação da iniquidade, triste porque estamos chegando no tempo do fim e Paulo diz que esses tempos seriam difíceis. Então vivemos num mundo que a gente olha ao redor no mundo e é um mundo triste. E esse mundo triste está produzindo também muita ansiedade, depressão e outras consequências na alma humana dos que estão no mundo e de vez em quando afetam a gente também, que ainda estamos nesse mundo. Então eu penso que esse tema da alegria é um tema que cai bem para esse momento e cai bem para esse dia que a gente está muito alegre de celebrar a Páscoa. É importante entender que, quando eu estou me referindo à alegria aqui, estou falando da alegria bíblica, a expressão lá no grego, Fernando, você é melhor do que eu nisso. Eu sei que é cara, no grego a expressão que usa é essa, eu não sei grego, não estudei grego. E ela, no Novo Testamento, ela aparece 59 vezes. A palavra chara ou cara. E 74 vezes kairo, que é alegrar-se. Então, no Novo Testamento, Edilson, 133 vezes é mencionada a palavra alegria ou alegrar-se. Dela derivam caris, graça. Dela deriva carisma,
presente de graça. Então está tudo relacionado aí. É dessa alegria que eu estou falando. Então, quando eu me referi aqui nos textos a essa alegria, eu não estou falando da felicidade do mundo, do estar dando risada, né? Não é isso que eu estou falando, né? De estar de boa. Eu estou falando de contentamento. Contentamento em Deus. Deleite em Deus. Satisfação em Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra alegria aqui, pense nisso. Contentamento, deleite, satisfação em Deus. Eu disse que tem 133 versículos no Novo Testamento com essas palavras relacionadas. Vamos fazer um exercício? Lembra um texto, pode ser do Antigo, vou facilitar para vocês, porque aí tem mais de 150. Um texto que se refira à palavra alegria, ou alegrar-se, ou a regozijar-se. Pensa um versículo relacionado a isso. E profetiza esse versículo para quem está do seu lado aí. Lembra um versículo sobre alegria, sobre alegrar-se, sobre regozijo, sobre regozijar-se. E diga para ele assim, ó. Falou, Dene, para Deb? Deb falou para Dene? Foi o mesmo, não, né? Que bom. Muitos textos aí, né? A gente vai ler alguns aqui, não muitos. Mas agora eu tenho um exercício ainda mais divertido. É uma brincadeira que eu faço com minha filha pequena. Fernanda, eu estou com ela assim, no momento eu digo assim, louvores com a palavra. Aí eu falo assim, coração. Aí ela tem que lembrar um louvor com a palavra coração. Louvores com a palavra alegria. Pensa um cântico, pode ser um hino, viu? Pode ser, Edilson, ó. Inário para o culto cristão. Pode ser daquela época também, na nossa época lá. Inário. Lembra um hino ou um cântico que tem a palavra alegria, alegrar-se, regozijo. Agora você vai, ó. Cante para seu irmão. Todo mundo junto, cante aí pro lado, um pedacinho da música. Canta baixinho aí, para quem está do lado. Cadê a Sandra, é isso? Olha, a Sandra está cantando ali. Aline. Olha, isso é bíblico. Paulo diz assim, falando entre vós com salmos. É para a gente cantar uns para os outros. Não é só Edilson que tem essa voz linda, não. Podemos cantar uns para os outros. Quem lembrou desse aqui? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. São da minha época esses aí. Quem lembrou desse? Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Fernando não está lembrando de nenhum. Fernando está contando vantagem. Disse, nunca fui evangélico. Tá bom, Fernando, obrigado. Estou em desvantagem aqui. Ninguém lembrou desse? Ou em vantagem, tá bom. Agora esse vocês... A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Olha, mas precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. As crianças podiam voltar nessa hora, né? Olha quantos textos há na palavra sobre alegria, alegrar-se. Olha quantos cânticos a gente canta. Mas eu queria falar aqui nesses minutinhos sobre 4 aspectos da alegria bíblica. Se você gosta de anotar, para depois meditar, recomendo sempre aos maridos que anotem, para depois compartilhar, meditar com as esposas. Recomendo aos pais que façam o mesmo para fazer com os filhos. Sempre animo. 4 aspectos da alegria bíblica. O primeiro deles está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Se os preciosos puderem abrir para acompanhar, eu agradeço. Ou abrir ou teclar, né? Filipenses 4, 4. O texto diz assim, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Filipos. Alegrai-vos sempre
no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos dizer juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O primeiro aspecto da alegria bíblica é que a alegria bíblica é uma exortação. Nós somos exortados pela palavra, exortados pelo apóstolo, a nos alegrar no Senhor. Não está falando de sentimento, está falando desse contentamento, satisfação em Deus. Somos exortados pela palavra a nos alegrar no Senhor. E olha que interessante que o contexto que Paulo estava, neste momento que ele escreve essa carta e escreve esse texto, era o mais desfavorável possível para ele dizer isso. Ele não estava fazendo trilha na Chapada dos Veadeiros. Ele não estava tomando banho de cachoeira em Pirinópolis. Ele não estava tomando água de coco em Guarajuba, lá, que é a melhor praia do litoral da gente, estão convidados. Ele não estava num momento assim. Paulo estava preso. Paulo estava em prisão domiciliar. Impedido de fazer uma das coisas que ele mais gostava, que era viajar, estar com os irmãos, estar com a igreja. Paulo tinha tudo para estar triste. E é interessante que essa carta é tida por alguns como a carta da alegria. Eu gosto de ver essa carta assim. Lemos recentemente no grupo de jovens em Salvador e eu desafiei que eles encontrassem quantas vezes a palavra alegria ou relacionadas aparecem nessa carta. Fica o desafio para vocês se quiserem também, mas eu já vou dar o spoiler. 5 vezes aparece a palavra alegria e 11 vezes aparece a palavra regozijai-vos. Logo, 16 vezes, 10% das vezes do Novo Testamento aparecem nesta carta, quando Paulo está preso. Paulo preso, mas no Senhor tinha contentamento. Paulo limitado e impedido de viajar, mas no Senhor tinha deleite. E por isso ele anima os irmãos. Vocês que estão aí soltos, vocês que estão livres, vocês que estão numa condição melhor e alguns numa condição também difícil, alegrai-vos no Senhor. Amém? Se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nesta condição, nos desafiou a isso, isso é possível. O Espírito Santo não ia nos desafiar a algo que não fosse possível a nós desfrutar. Concordam? É possível estar preso e alegrar-se no Senhor. Foi isso que eu falei para um rapaz, um homem, ele pulando de uma cachoeira, aí foi na Chapada Diamantina, Fernando, nos tempos de inconsequência da juventude, incrédulo, bateu a cabeça, lesão na cervical e ficou tetraplégico. Pregamos para esse homem se converte no leito, batizamos ele, não eu, 2 companheiros, batizaram ele numa banheira da casa dele, e ele a partir daí, preso no corpo, tinha contentamento em Deus. Escrevia, aprendeu depois com a mãozinha, fez físio, ele teclava, ele escrevia coisas para os irmãos, falava com muita dificuldade, e eu uma vez fui visitá-lo e falei disso. Eu disse, Marcelão, Paulo preso se sentia livre. Você preso no corpo, está livre. E ele tinha essa experiência. As pessoas que iam visitá-lo saíam consoladas. É possível estar preso e ter contentamento em Deus. Amém? Você vai olhar nos olhos do seu irmão e você vai exortá-lo agora, dizendo assim, alegre-se no Senhor. Olha, não é chutar o texto não. Olha para ele assim como Paulo dizendo, alegre-se no Senhor. Como ele fala 2 vezes, agora você olha para o outro lado, ou para trás, e diz a ele, outra vez digo, alegrai-vos, alegre-se. Amém? Primeiro aspecto da alegria. A alegria é uma exortação bíblica. E podemos e devemos nos exortar mutuamente nisso. Então, se você está vendo algum irmão cabisbaixo, triste, abatido, você pode chegar para ele com toda a fé, amor e graça e dizer assim, meu irmão, alegre-se no Senhor. Eu não sei o que você está passando, ou eu sei, mas alegre-se no Senhor. Amém? Segundo aspecto da alegria bíblica.
é uma virtude ou é uma das virtudes ou um dos gomos do fruto do Espírito Santo. É uma das virtudes ou um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Não só é exortação, é uma das virtudes. Eu não sei qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que forma ela tinha, que gosto ela tinha. Eu sei que ela era, né, Dilson? Ela tinha uma cara boa, ela atrativa. Não sei com que cara ela parecia. Eu diria, como é a minha favorita, que era uma banana, mas ou como uma banana. Banana para mim é. Mas o fruto do Espírito eu gosto muito de pensar nele como uma. Se você compra numa feira barata, chama tangerina. Se você compra num lugarzinho assim, um mercado mais, aí chama mexerica. Você compra no Oba, que eu comprei cara, aí já é bergamota. Vai sofisticando o nome, vai ficando mais caro. Brincadeira, não tinha esse nome, é tangerina. Todo mundo conhece aqui como? Como é que chama aqui? Aqui é mexerica? Pois é. Lá é tangerina. Lá na Bahia a gente chama muito de tangerina. Não sei onde é que se chama de bergamota. Depois, Felipe, você diz no Acre como é que chama. O gaúcho. Tá vendo? Gaúcho paga caro. Aí chama bergamota. Bergamota. Tem algum gaúcho aqui? Tem um gaúcho? Pronto, você vai ganhar essa bergamota. Ela é sua. Abra essa bergamota aqui, por favor. O fruto do Espírito, amados. O fruto. Uns gostam de dizer que o fruto é o amor. E que os outros aspectos são derivados do amor. Mas eu gosto de pensar que o fruto é um fruto que tem várias virtudes nele. Se abre aqui para mim, por favor, Lia. E quando nos convertemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, esse fruto todo a gente come. A gente adquire essa tangerina. E cada gomo desse é um dos aspectos dessa bergamota. É sua, tá? Eu só vou pegar para... Não é assim como os dons do Espírito, que a gente dá assim, um tem o dom de cura, palavra de profecia, palavra de sabedoria. Não é assim? Não são assim os dons do Espírito? Interpretação, presidir, ensino. Há muitos dons e Deus dá como quer, a quem Ele quer, conforme lhe apraz. O fruto do Espírito Ele dá todo. E aí você tem aqui, ó, amor. Caiu a alegria ali, peraí. Amor, alegria, paz. O que mais? O que mais? O que mais? Gálatas 5, 22 a 25. Não preciso ler o texto, você já profetizaram o texto. Então, amado, se você é convertido, batizado, tem o Espírito Santo, esse fruto está em você pelo Espírito. E esses aspectos do fruto, esses gomos, eles podem e devem se expressar na vida cristã. Não é assim, Deni, um discípulo é paciente, o outro é alegre, o outro é bondoso. Já pensou se fosse assim? Não, o discípulo é amoroso, é alegre, porque o Espírito Santo nos capacita a ser assim. Mas como é que esse fruto que está aqui, porque quando a gente se converte, o Espírito Santo vem para dentro de nós, é como se fosse ali a semente disso, o potencial disso tudo aparecer. Não, automaticamente você se torna pleno em todas essas virtudes. Como é que a gente pode fazer uma semente virar uma árvore e essa árvore dar um fruto? Como é que a gente faz? Quem é agricultor aqui ou quem é esse pessoal da... Como é que... Você bota a semente lá, e aí? O que é que você tem que fazer para que essa semente vire uma árvore e essa árvore possa dar fruto? Pronto, meu companheiro aqui já deu o spoiler. Adubando, regando e podando. E com esse fruto do Espírito que o Espírito Santo nos dá? Orando, jejuando, se enchendo da palavra. Se eu estou orando, jejuando, me enchendo da palavra, eu vou estar cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo, amados, não é só para manifestar os dons. Eles são importantíssimos.
mas é para manifestar a vida de Cristo, o caráter de Cristo. Amém? Quanto mais eu vou me enchendo do Espírito, mais amoroso tenho que ser, mais alegre tenho que estar, mais paciência preciso desenvolver. Amém? Amém? O Espírito vem para nos dar carisma e caráter. Olha o carisma de novo aparecendo. Carisma, que são os dons, e o caráter de Cristo, que são essas virtudes. Profetizar de novo sobre o seu irmão. Diga assim para seu irmão que está do lado, ó, profetiza. Você já tem a alegria do Espírito dentro de você. Diga a ele. Você já tem a alegria. Não é que você vai receber. Não é que você vai receber, você já tem a alegria do Espírito. Amém? Mas além de ser uma exortação bíblica, e além de ser um dos gomos do fruto do Espírito, é também uma atitude de vida. A alegria é uma atitude de vida. Quer ver onde é que está isso? 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vou devolver aqui a bergamota para a gaúcha. Depois você lava. Minhas mãos estão limpas, mas depois você passa uma aguinha. Numa série de contrastes que Paulo está fazendo nessa carta, tem um momento que ele diz uma coisa assim muito curiosa. Ele diz assim: entristecidos, mas sempre... Tá igual assim na de vocês? Pode dizer. Entristecidos, mas sempre... Como assim, Paulo? Tudo bem que você está nos exortando a nos alegrar no Senhor. Tudo bem que você nos disse que a alegria é um fruto do Espírito, mas agora você está dizendo que a gente pode estar entristecido e sempre alegre? Quem aqui, como eu, já passou por alguma tristeza ou está passando por algum momento de tristeza na sua vida? E o pessoal daqui é mais alegre, eu acho, mais feliz, viu? O que esse texto está dizendo é que é possível estar triste por uma situação da vida, por uma circunstância da vida, e ainda assim manter uma atitude de contentamento em Deus. Você já experimentou isso? Eu já. Já passei por momentos muito difíceis com a nossa pequena. Algumas vezes passei por UTI. A gente gosta de frequentar umas UTIs assim de vez em quando, até fora do Brasil. Às vezes a gente passa por umas UTIs também assim, a de viagem de férias. Aqui, graças a Deus, foi tudo tranquilo. E em momentos muito difíceis, dela estar entre a vida e a morte, eu muito triste, muito entristecido, experimentei estar alegre em Deus. E poder adorar. E poder glorificar. E poder seguir confiando. Isso é possível. O que Paulo está dizendo aqui é: não se deixem dominar pela tristeza. Ela virá. Situações tristes virão. Jesus advertiu: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter motivos para se entristecer ao longo da vida. É uma situação de enfermidade, é uma situação conjugal, é alguma coisa com os filhos, é uma questão profissional, é uma questão financeira. Né, Fernando? Múltiplas situações nesse mundo caído nos afetam. E a gente fica entristecido. Paulo está nos dando aqui uma chave: não se deixem dominar pela tristeza. Tenham uma atitude de alegria em Deus diante da tristeza. Porque é uma exortação, porque é um aspecto do fruto do Espírito. É possível estar entristecido, mas sempre alegre. Amém? Você crê nisso? Eu creio e experimento. E sei que os irmãos também. Porque não tem a ver com riso, não tem a ver estar de boa, tem a ver com satisfação em Deus, mesmo em meio à tristeza. Eu me lembro de um personagem que, na Bíblia, um bom nome para filho, tem alguém grávido aqui, um bom nome para filho, Abacuque, é um nome bonitinho, é Abacuque.
Aliás, o pessoal fica só botando Pedro, Tiago, João. Gente, tem Sofonias, tem Amós, tem Obadias. Hein? Alguma sugestão mais, Fernando? Abimeleque, aí, Fernando, sugestão pastoral. Abimeleque. Abacuque diz assim, ainda que, o quê? Ainda que o quê? Ele estava triste. Ainda que, ele estava triste, ele estava preocupado, ainda que. Diga para dentro de você o seu ainda que de agora. Ainda que eu esteja lutando com o câncer. Ainda que meu marido ainda não tenha se convertido. Ainda que meu filho esteja afastado. Ainda que a gente esteja passando a situação financeira. Diga agora para Deus o que Abacuque diz. Ainda assim, eu me entristecido, mas sempre alegre. Ainda que, mas eu me alegrarei. É possível, gente. Isso não é romantismo. No Senhor, isso é possível. Com o Espírito Santo, isso é possível. Eu experimentei, vocês experimentam, Abacuque experimentou, Paulo experimentou, Jesus experimentou. Amém? Não nos deixemos dominar pela tristeza. Amém? Não façamos da tristeza um ídolo. Não nos agarremos a ela e fiquemos cultivando a tristeza. Não estou dizendo que a gente não pode ficar triste. Eu estou dizendo que tem gente que às vezes pega aquela tristeza e fica cultivando aquilo. Eu fui recentemente estar com um casal, antes de vir para cá, e esse casal, eu tinha 1h30 com eles para conversar, porque depois eu tinha outro compromisso. Durante 1h15 eles me falaram muitas coisas difíceis da história deles, mas eles estavam muito entristecidos. Mas eles vão contando as histórias, quando eles terminam, eu disse assim, eu estou muito feliz de ouvir isso. Mas, como assim? A gente chamou você para consolar. Porque tudo que vocês falaram aí, Deus esteve presente, falou, respondeu, livrou. Vocês têm muitas experiências com Deus aí para se encher de esperança e de alegria no Senhor, de que Ele vai resolver isso que está acontecendo agora. Mas parece que os olhos deles só estavam na tristeza. Parecem os discípulos no caminho de Emaús, cabeça baixa ali, ó, e não viam que o Mestre estava com eles. Amados, não nos apeguemos à tristeza. Ela pode vir, mas tenhamos uma atitude de alegria diante do Senhor. Isso é possível, porque temos o Espírito Santo. Amém? No ano que os pais ouviram isso, no ano que eu estou caminhando para o último ponto, no ano que nós recebemos a notícia de que a nossa terceira filha teria uma síndrome, e a gestação foi muito desafiadora, e todo o processo foi muito difícil, a gente contou isso aqui para os pais no sábado. É óbvio que nós ficamos o quê? Entristecidos. Natural da alma humana. Mas nós recebemos uma carta de um irmão, um pastor. E essa carta, assim como Paulo, nos exortava a não viver aquilo como um luto. A enxugar as lágrimas, a se alegrar no Senhor, levantar o semblante caído que estávamos e expressarmos para os nossos outros filhos que estavam ali a nossa alegria em Deus e a nossa confiança mesmo na situação daquela gestação difícil. É fácil? Não. É possível? Sim ou não? Sim. Porque assim a palavra nos desafia. E o último aspecto da alegria. Então a alegria é uma exortação. Vamos dizer juntos? A alegria é uma alegrar-se no Senhor. A alegria é um aspecto, é uma virtude do fruto do Espírito. A alegria é uma atitude de vida. E por fim, não são esses os únicos aspectos, tá? Esses são os que Deus me falou nesta semana. A alegria é uma marca do reino de Deus. E isso está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Uma das marcas do reino de Deus é a alegria. Então, uma das marcas de um discípulo que vive no reino é a alegria.
Uma marca de um discípulo é alegria. O discípulo é alegre no Senhor. Não tem a ver com personalidade, ser extrovertido, ser introvertido, ser falante, ser brincalhão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com caráter, com a virtude do Espírito Santo. O discípulo, ele é alegre. Então, se alguém perguntar a você, como é que você está? Você pode dizer assim, estou alegre. Sou alegre. Estou alegre. No Senhor, independente da situação. Quando a gente brinca assim, com o Vanjo, viu? Ele já deve ter usado essa frase aqui. E aí, Vanjo, tudo tranquilo? Ele diz assim, ó, tudo é muito forte. E tranquilo quase nunca, mas em paz sempre. Vanjo diz assim, ó, tranquilo quase nunca, mas em paz sempre. A gente pode dizer assim, entristecidos muitas vezes, mas sempre alegres. No Senhor, pelo Espírito Santo. Amém? A igreja, aqui eu vou dizer aos meus companheiros aqui, ó, falando para nós, a igreja precisa ser um lugar de alegria, um lugar de graça, um lugar que tem carisma, que atrai as pessoas tristes do mundo. A igreja precisa ter essa marca, um povo alegre, mesmo com suas dificuldades, um povo gracioso, um povo carismático. Tem uma história triste de um garotinho que termina o culto, viu, Fernando? E termina o culto, igreja evangélica. Você não foi de igreja evangélica, você não sabe o que é isso. Então, aqui eu vou te contar como era. Quando terminava de pregar, ia lá para trás, ficava recebendo os cumprimentos. Você não passa por isso, né? E aí o pessoal vai passando e cumprimentando o pastor, e aí um menininho pequenininho vem junto com o pastor. Pastor, eu queria morar na igreja. Aí o pastor, é mesmo, Joãozinho, Abacuque, é mesmo Abacuque? Abimeleque, é mesmo, Joãozinho? Ele, é, pastor. Por quê? Porque aqui meu pai é tão alegre, mas em casa, o pai puxou o filho assim. Que mensagem esse pai estava passando para o filho? Ele era alegre circunstancialmente quando estava com os irmãos, se era aparência, se era o que era. Mas em casa, o filho queria viver na igreja. Essa é uma história para dizer o seguinte, a igreja precisa ser alegre, precisa ser carismática. Jesus era assim, atraía as pessoas. O evangelho era duro, mas Jesus atraía. Você pode pensar, as pessoas queriam estar perto de Jesus. Mas quando ele trazia o evangelho selecionava. A igreja tem que ser essa igreja amorosa, alegre, um povo alegre. Mas Edil, você não quer ir lá não? Salvador, participar de uns encontros lá? Rapaz, a alegria do Senhor. Eu vou lhe dar meu contato, pega aí. E eu fecho aqui, queridos, com algumas frases e textos que eu não vou ler, mas se vocês quiserem anotar, talvez mais 5 minutos, mal eu concluo aqui. Alegrar-se em quê e com o quê? Alegria é uma exortação, alegria está dentro do fruto do Espírito, é uma atitude de vida. A alegria é uma marca do reino de Deus e, portanto, dos discípulos, da igreja. Mas alegrar-se com o quê? Aí eu listei poucas coisas aqui, umas 5, se a gente for procurar tem muito mais coisa. Primeira coisa que eu botei, alegrar-se em Deus e na sua tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Gente, isso já é motivo de sobra de você acordar de manhã, olhar no espelho e dizer, eu tenho um pai, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho uma família. Tão grande salvação me alcançou, e você expressar essa alegria por essa tão grande salvação. Segundo, na comunhão dos irmãos, dos santos, Atos 2,46, diz que eles partilhavam cadê o Renato, né? Partilhavam o churrasco com alegria e singeleza. Eles gostavam de estar junto, aquele povo gostava de estar junto. Davi não tinha ideia do que era isso, e dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E era um ritual, era um local. Hoje a gente pode dizer, alegrei-me quando disseram, eu sou a casa do Senhor, eu faço parte dessa casa do Senhor. Estar juntos é um motivo de expressar essa alegria
quando estamos juntos, e isso turbina a gente de alegria. Eu me sinto assim, eu saio daqui depois desses 10 dias com vocês, muito alegre no Senhor, pela comunhão que tivemos. No serviço a Deus, Salmo 100, versículo 3, servir ao Senhor com alegria. São os diáconos só não, todos que servem ao Senhor, está aqui filmando, quem montou o som, servir ao Senhor com alegria. No ofertar, 2 Coríntios 9, 7, Deus ama quem dá? Deus ama quem dá? Você vai ofertar, meu irmão? Expresse alegria em Deus de estar fazendo isso. Alegre-se no ofertar, no hospedar, no servir o outro. E aqui é o último, que a gente não gosta. Se pudesse não ter essa matéria nessa faculdade chamada Reino de Deus, a gente pulava essa matéria. Se ela fosse optativa, ninguém pegava. Nas tribulações. Filipenses 4, esse eu quero abrir. Filipenses 4. Voltamos à carta da alegria. Começamos com ela e vamos fechar com ela. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha aí de novo. Relacionado em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Assim de abundância como de escassez. Queridos, olha só, é nesse contexto que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. É no contexto de tribulação. Não é tudo posso, eu posso tudo. É num contexto de tribulação que Paulo está dizendo: tudo posso, posso me alegrar. Posso estar contente. Posso estar satisfeito em Deus, mesmo na escassez. Esse é o poder, o recurso de Deus para nós. E o último texto clássico de sofrimento com alegria, que está em Tiago 1, 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por provações. Alegrar-se nas provações. Não tem nada a ver com masoquismo, com curtir o sofrimento. É enxergar nele os frutos, os benefícios do que Deus vai produzir nele. É isso que Jesus diz assim: em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Em troca do caráter de Cristo sendo formado em nós, nós suportamos com alegria as tribulações. Amém? O que mais diríamos sobre alegria? Quem quiser ter saúde física e emocional, Provérbios 17, 22. Quem quiser ficar mais bonito, cadê os solteiros? Cadê os solteiros? As solteiras aí. Você gaste menos aí com o negócio de salão, de cabelo, porque diz assim: coração alegre, quer ficar bonita? Busque no Senhor estar alegre, você vai estar mais bonita. É saúde para os ossos, alegria para o coração e saúde para os ossos. Deus nos leve a ser, queridos, discípulos cheios dessa alegria do Senhor. E uma igreja alegre, que brilha nesse mundo triste e sombrio. Amém? Aleluia. Deus nos abençoe.